Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Quando você tiver a oportunidade de colocar alguém nesse mundo, descubra que educar é revestir de um amor que fala não, de um amor que proíbe, de um amor que impõe limites, mas também de um amor que permite, que abraça, que põe para chorar quando as nossas dores são maiores do que nós. Porque com o tempo, à medida que a gente vai perdendo as pessoas que cuidam de nós, você vai sentindo como é duro ser sozinho no mundo. E aquela mãe que ficava te enchendo o saco, ligando, perguntando onde você está, onde você foi, com quem você vai. Um dia, quando esse telefone não tocar mais, você vai sentir saudade. Ai, como eu queria que minha mãe me incomodasse agora, me mandasse voltar para casa. Eu voltaria correndo só para ter o direito de reencontrá-la. Quando teve aquele desastre lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma das pessoas que fazia o resgate, depois que a boate pegou fogo e o chão da boate estava repleto de gente jovem como você, que morreu asfixiada. Um daqueles bombeiros, aos prantos, contou que no meio daquele monte de gente morta, os celulares tocavam insistentemente. E alguns que estavam jogados no chão, ele só via o nome mãe. Aqueles celulares esparramados pelo chão, ao lado daqueles meninos e meninas mortas. Do outro lado da linha tinha uma mãe ligando. Aquele telefonema nunca pôde ser atendido. Nunca. A vida é um intervalo entre o dia de chegar e o dia de ir embora. O que vai fazer a nossa vida dar certo são as escolhas que nós fizermos. Se elas estiverem alinhadas ao que Deus quer de nós, não pode dar errado. Haverá sofrimento? Sim, mas é aquele sofrimento que você passa sabendo que ele vale a pena. É o sofrimento que nos redime. É aquela liberdade linda que Deus nos dá e que você vai despertando aos poucos, que você vai se tornando quem você é, quem Deus criou em nós. Deus não errou em mim, Deus não errou em você. Conversão não é a gente se transformar numa outra pessoa, não. É a gente se transformar em quem Deus fez em nós. Ou então Deus seria imperfeito se Ele criasse uma criatura que precisasse de mudança. Não. Ele precisa que nós cheguemos ao que Ele criou de nós, e a isso nós chamamos de santidade. E para isso você precisa se amar, você precisa ter respeito por você. E você não pode medir o seu valor com a régua de quem não tem respeito por você. Quando você não aceita mais o lixo emocional do outro, quando você diz, opa, em mim você não vai mais jogar os seus lixos emocionais, porque eu não sou um baú de lixo. Eu não sou um território baldio. Eu sou um território ricamente comprado por Deus, selado como um valor absoluto que não pode ser negociado. A maneira mais eficaz que Deus tem de nos proteger é quando a gente se ama. Quando você tem respeito por você. E quando você confessa o seu pecado, e aquele breve momento que você esqueceu do seu valor, porque geralmente o pecado nos humilha e nos faz pensar que somos só aquilo. O grande problema do pecado é a gente olhar para ele e a gente se reduzir a ele. Não, você não é um pecado.
Você é apenas uma pessoa que peca. E quando você pede perdão e o Padre absolve você, por trás daquela forma que a gente diz, que a gente absolve o seu pecado, nós também estamos sugerindo, como se nós pudéssemos dizer no seu ouvido: volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Expulse da sua vida tudo aquilo que você sabe que é nocivo à sua vida de integridade, de dignidade e de santidade. Se tiver alguém na sua vida que estiver desfazendo do valor que você tem como pessoa, reconsidere este relacionamento. Reposicione os papéis. Porque a maior graça que nós podemos ter na vida, minha gente, é quando nós descobrimos o valor que a gente tem e a gente segue vida fora, reivindicando o direito de sermos respeitados no valor que temos. Para você recordar-se do valor que você tem, do quão você é preciosa, precioso aos olhos dele. Evangelizar, minha gente, evangelizar é restituir a autoestima, é você tocar o coração do outro para que ele se perdoe. E se perdoando, sinta-se perdoado por Deus. Quantas pessoas na minha vida como padre eu absolvi os pecados dela, mas não adiantou nada, porque ela não se perdoa. A gente só sente o perdão de Deus na nossa vida quando a gente aprende a lidar com as nossas fraquezas e administrá-las com respeito, com amor. Você só vai ter este entendimento no dia em que você aprender a lidar com você. E aí você não vai se negociar aquilo que você tem de mais sagrado, que é seu coração, sua consciência, seu corpo. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, retirando as sandálias dos pés, porque o território é santo. E eu não estou inventando isso não, foi Jesus que nos revelou isso. Diga ao outro: Deus ama você, independente do que você tenha feito na sua vida, e Ele é capaz de trocar reinos. Às vezes a nossa dificuldade de acreditar que Deus nos ama está no fato de nós não nos amarmos o suficiente. Eu sei que às vezes é difícil falar de amor próprio sem que isso não nos pareça uma atitude egoísta, não. Amor próprio enquanto essência que nos ensina tudo sobre o amor. É a primeira instância do amor que você pode experimentar. É o amor que você tem por você. Aliás, é a partir dele que você ama alguém. É a partir dele que você se sente amado por alguém. Porque não adianta você tentar amar uma pessoa que não se ama. É difícil. Todo tanto de amor que você oferecer não será o suficiente. Porque quando ela não acredita nela, quando ela não tem amor por ela, dificilmente ela vai acreditar que alguém possa ter visto algum encanto nela. Se eu não descobrir o amor que eu preciso ter por mim, eu jamais vou acreditar que você possa ter visto algum valor em mim. Porque para eu acreditar no valor que você viu em mim, eu preciso ter visto também. Era justamente o que Jesus fazia com as pessoas. Ele fez isso com Madalena, ele fez isso com Zaqueu, ele fez isso com Bartimeu. Ele fez com que aquela pessoa voltasse a ter um olhar misericordioso e amoroso por ela mesma. E aí depois ficou mais simples receber o amor do outro. Às vezes nós escutamos muito sobre o amor de Deus por nós, mas ele não entra dentro do nosso entendimento,
Porque geralmente ele esbarra numa pessoa que ainda não tem amor nem respeito por si. Por isso que o primeiro movimento da conversão é a gente voltar a se amar. E aí, quando a gente chega a essa resposta, Deus me enxerga, mas é por dentro. Eu nunca vou ter a sensação de ser enxergado por Deus se eu não aprender a me enxergar. Por isso, minha gente, nunca negligencie a sua experiência de autoconhecimento. É a única forma que você tem de conhecer a Deus, é conhecendo quem você é. Soa muito estranho a gente não conhecer a pessoa que Deus criou em nós. Quanto mais você se conhecer, ainda que você precise de terapia para isso, os terapeutas estão aí para nos ajudar a viver esse entendimento. Quanto mais delicado e assertivo for o olhar que você tiver sobre você, maior será a sua capacidade de perceber Deus na sua vida. E escreva uma coisa: sabe quando é que você vai se sentir amado por Deus? No dia que você aprender a se amar. Por isso que o primeiro passo da conversão chama-se reconciliação. Primeiro passo da conversão, você se reconcilia. Significa que você vai ter que ter um entendimento com você. Se perdoar pelo passado que você amargurou, aquilo que não foi bonito, os fracassos. Você se reconcilia com tudo isso e começa a se interpretar de forma mais positiva. Aí você descobre o valor que você tem. Você fica mais amável, mais fácil de lidar. Sim, aliás, o diabo faz uma festa na vida de quem não se ama. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente a prostituição. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente os seus vícios. Por quê? Porque quem não se ama não tem respeito por si. Não pensa no prejuízo que é viciar-se em alguma coisa. Quem não se ama tende a ter relacionamentos tóxicos, e o diabo é especialista em colocar na nossa vida relacionamentos tóxicos, porque ele sabe que quando mina a sua capacidade de se amar por meio de um relacionamento tóxico, ele mina a sua capacidade de dizer não a ele. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu lado. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20.
colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde eu deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma nesse corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo.
E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que disse: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar o momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar, é preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tudo o que preciso para ser feliz está exatamente onde estou. Parece louco, mas é exatamente assim. Basta cavar. Procurar no universo de dentro, nessa vida interior que me espera a todo segundo por ser ouvida e respeitada, amada e alimentada. O reino de Deus está aqui dentro.
no endereço da minha própria casa. Aprendi com um grande amigo que rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. É disso que se trata o teu poço. Acho que conheço alguns milionários, alguns sorrisos inesquecíveis, olhares inigualáveis, gente brilhante e única. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Você sabe que quando eu abri aqui, eu disse, vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nesse. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana, de como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros, e que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, eu me transformo num fantasma, escravo, eu me transformo nos outros, né? Eu vou viver as expectativas que estão fora. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. E o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? É interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz, é com o olhar que ele me oferece. Exatamente. E a gente se revela no olhar, a gente conta tudo que não quer contar. A gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar, eu me sinto, e sou mesmo, mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma. Porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites. Porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né? De alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né? Muito pouco para ser feliz. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam.
aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora, e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para o fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. Isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote, e eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é não. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né? Não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus. De palavras que possam provocar no outro um sentimento bom, que esse é o grande poder da palavra. E quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciado com o pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o castelo interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai, aos poucos, galgando novos caminhos. De gota em gota se constrói um rio dentro de si. De gota em gota tudo fica bem maior, e é preciso regar um terreno que em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado. E numa palavrinha, você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se, e naturalmente escutar o Deus que te habita. E eu acho que a arte de dizer pouco, ela só é possível aos que viveram intensamente. É a capacidade de dizer muito num formato pouco, num formato menor. Isso só é possível aos profundos. A não ser que você faça uma literatura boba, que não é o caso. Quando você tem aquelas frases motivadoras. Eu posso dizer muito honestamente que todos os textos foram sempre do meu momento sagrado de oração, porque tem dias que a gente não quer falar com Deus, não. Que rezar o texto parece que você está carregando um caminhão, né? E tem dias que você não quer se movimentar para dentro e nem mexer sua alma em direção ao sagrado, ao que é eterno. E eu sempre pedi a Deus uma sagrada inquietude sobre mim mesma, de procurar ali aonde tinha raiz aquela palavra. Às vezes a gente acha que ouvir a Deus é um pássaro dourado, gigante, que vai pousar na nossa cabeça, né? Não, ouvir a Deus às vezes é aquele sagrado incômodo, que me desconcerta por dentro, mas
Me mostra o que vale a pena, o que é verdadeiro. Você já parou para perceber que as grandes belezas dos grandes artistas da humanidade só foram brotadas de grandes dores? E que o Cristo deixou se tocar só nas suas chagas? Toda vida bem fundamentada vai ser sempre regada de bons sofrimentos. Às vezes a gente pede a Deus que nos livre, né, dos sofrimentos. Eu tenho visto que é o melhor cosmético que eu tenho na vida. E quanto mais eu aprendo a sentir a dor certa na hora certa, pela coisa certa ou pela pessoa certa, aquilo me faz tão mais mulher, tão melhor. Sagrados amadurecimentos, porque amadurecer significa deixar para trás alguém que eu era e escolher alguém melhorado a cada dia. Eu não digo um sofrimento reclamão, porque eu acho que todo sofrimento digno, ele é temperado e te estrutura o silêncio. O silêncio, onde você escuta aquilo que ninguém te disse, aquilo que não é óbvio, aquilo que nenhum olho viu, só o de dentro, só o que é de Deus mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, você está tão bonita, o que você está fazendo? Eu respondo com coragem: vivendo muito. Intensamente. Vivendo intensamente. E ser resiliente é algo que cada vez mais me dá gosto de viver, sem expectativas de que outros venham me fazer feliz, mas que a melhor coisa da vida é você realmente oferecer o que você nunca recebeu. E eu acho que é um caminho de cavar o próprio poço com Deus, que a gente sente a força na mão, sente o sagrado sofrimento para descobrir a máxima beleza na gente, né? Uma maneira que a gente tem de corrigir a vida, de maneira madura, que às vezes a gente fica alimentando o que eu acho que é odioso, a gente fica achando que a vida nos deve, que a vida foi injusta com a gente. E ao mesmo tempo eu já encontrei pessoas tão gratas que nunca fizeram uma cobrança à vida. Estão lá e vivem e dão um jeito. Ser livre. Alguma coisa acontece, vai lá e resolve, chora o que tem de chorar, mas não blasfema contra a vida. Passar no crivo todos os dias. Quais são as influências que você tem sobre mim? Você olhar um por um na sua casa. O que é que você provoca em mim quando eu lhe dou acesso à minha vida? Você constrói Schoenstatt em mim? Ou você expulsa o que é belo, o que é favorável, o que é saudável? Agora, quando você tem um trajeto difícil, é igual quando eu percebo que uma pessoa está em crise. Ela fica apavorada, né? Calma. O crisol é fundamental para a purificação. Você vai jogar fora tantas coisas excessivas que hoje você nem percebe que tem. A crise vai deixando a gente nu. Você não vai poder reter o que não é daquela hora. É maduro assim, pensar assim. Deus não me livra da batalha. Ele apenas batalha comigo. Me fortalece. Então eu não posso desistir. Eu não posso desistir e eu preciso fortalecer o meu desejo. Eu preciso fortalecer a minha vontade diariamente para que eu dê conta de tudo aquilo que faz parte das minhas demandas. Agora fique tranquilo. É essa mesma cruz que lhe ajuda na travessia, quando você precisa chegar do outro lado. Pode observar, as pessoas mais interessantes que você encontrou pela vida são aquelas que souberam lidar bem com suas cruzes. São aquelas que não desperdiçaram a oportunidade de sofrimento que o sofrimento trouxe, de lhe fazer crescer, de lhe colocar um brilho nos olhos.
São as estradas difíceis que lhe tornaram um bom caminhante. Estradas fáceis não nos tornam bons caminhantes. Aristóteles dizia que se uma pessoa quiser viver de forma harmoniosa, ela tem que educar a sua vontade. Educar o desejo, eu gosto de dizer. Você começar a perceber que você é um território a ser educado. A gente ir buscando no nosso dia a dia aquilo que de fato tem um poder educador sobre a nossa vontade. É simples de entender. E isso nem é cristão, viu? Vem antes do cristianismo. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de educar a sua vontade. Então até os ateus também podem se beneficiar desse ensinamento, que foi completamente assumido pelo cristianismo. De vez em quando eu falo sobre isso nos meus eventos, que às vezes eu encontro pessoas que têm mania de ter a louça especial. Aquela louça que fica na cristaleira, né? Você olha, nossa, que bonito, né? Vocês usam, só para uma ocasião especial. Só que essa ocasião especial nunca chega. Nunca existe. É estranho, né? A gente ter louça que a gente nunca usa. Você quer coisa mais especial do que você estar na sua casa, com a sua família, com seus filhos? Isso é especial. Guardar para uma visita. Que visita? Que visita pode ser mais especial que o seu seio familiar? Mas são as desculpas que nós vamos arrumando. São essas bobagens que nós vamos internalizando e que acabam retirando de nós a feliz oportunidade de viver bem. E o que me faz me sentir bem? Que as pessoas me provocam. Não é assim que funciona? É quem lhe deixa à vontade, é quem lhe permite ser verdadeiro. Eu posso ser este lugar para alguém, o outro pode ser este lugar para mim. O Milton Nascimento já falava, né, que amigo é o melhor lugar. Por isso. Porque não há uma satisfação maior do que você estar ao lado de pessoas que lhe provocam a melhor parte, que tornam o seu coração Schoenstatt, um lugar bonito, onde a gente gosta de estar. Se você não tiver sabedoria para viver esse momento, você não percebe os benefícios da maturidade. Aí você não percebe, você não usufrui dos benefícios que o sofrimento traz, claro. Você é outra pessoa. Não é bom tornarmos-nos outros. O que significa isso? É você perceber o tempo. É você olhar para aquilo que você já viveu, para aquilo que você já escolheu. E você ficar confortável diante de tudo que não deu certo, mas também diante de tudo que valeu a pena. É você olhar para a matemática dos seus dias, para a matemática da sua vida, não sei quanto tempo você viveu, não sei qual é o seu número hoje, não sei quanto tempo você tem pela frente, esse é mistério. Mas você nessa matemática chegar à conclusão de que está pelo menos na justiça com você. Você está sendo justo. A sua relação com você está sendo justa. Porque você está percebendo o tempo. O hábito também nos vicia, minha gente. Nós vamos ficando viciados em hábitos ruins. E quanto mais a gente vai ficando viciado,
mais nós vamos perdendo a liberdade. Eu compreendo que o que me disciplina como ser humano repercute imediatamente na satisfação que Deus tem de me perceber. Gente, não precisa ir muito longe. A educação que vocês dão aos filhos, qual é o resultado dessa educação? Qual é o fruto daquilo que vocês investem nos filhos de vocês? É a satisfação de vê-los bem, não é não? Não é isso que vocês esperam? Que bom, no momento certo, eu interferi na vida do meu filho, eu ajudei a esclarecer, eu ajudei a decidir aquilo que hoje o faz feliz. Porque há momentos em que a gente não pode estar longe. Há momentos em que a própria situação nos coloca. Mas há alguns momentos que nós temos de escolher. Eu acho que quando a vida nos coloca, ainda não é um valor. O valor é quando a gente escolhe estar. Eu não precisaria estar, mas eu vou. Essa é a maior realização que um pai pode ter, de perceber que interferiu na hora certa na vida do seu filho. A religião é a mesma coisa. São os instrumentais por onde Deus também vem nos instruir, para que a gente tenha condições de ficar realizados, satisfeitos como pessoas. Eu gosto de dizer isso. Na vida de todo cristão é sempre Natal. É a oportunidade que nós temos de receber Jesus menino, de com ele crescer, de encaminharmos-nos pelas vias dolorosas, até chegar ao significado mais profundo da ressurreição, que é justamente o desafio de mantermos-nos vivos enquanto vivos estamos. Pode parecer redundante, mas não é não. Na rotina dura da sua vida, faça de tudo para você ter o seu tempo, para você percebê-lo, e percebendo você viver com a qualidade que você merece. Uma das regras do bem viver é estar constantemente preparado para aquilo que a vida vai lhe pedir. E eu sei que é muito fácil na vida a gente assumir uma postura de que nós seremos sempre carregados pelos outros. Eu acho que você convive com gente assim. Eu acho que você já passou pela experiência de ter que lidar com aquela pessoa que nunca faz a sua parte e sempre espera que nós façamos por ela. Já começou assim lá na escola, quando a gente tinha aquele grupo de trabalho, onde 2 ou 3 se dedicavam muito e o restante só colocava o nome. Quantas vezes nós somos escravizados assim? Às vezes até para sermos queridos. Em muitos momentos isso acontecia. E nós podemos reconhecer. Em muitos momentos nós carregamos os nossos chupins porque a gente queria ter um pouco da amizade deles. Então fazer o trabalho por eles era uma forma da gente, uma ilusão, uma bobagem. Mas quantas vezes na nossa vida nós precisamos conviver com quem não queria ter o trabalho do preparo, de alguma forma. E eu sei que religiosamente, muitas vezes nós somos educados para entender que nós precisamos fazer pelos outros o tempo todo. Sim, eu acho que a vida é sempre uma experiência de doação, mas chega um momento em que você descobre que você não pode doar aquilo que não lhe permitirá chegar ao melhor de si. Tem coisas que eu não tenho como dividir. É meu. Eu me preparei para aquilo. Coisas que você não sabe, não pode, não deveria nunca dividir.
porque é o resultado do que você se empenhou. Eu sei que às vezes a cultura do preparo, ela é para poucos. Eu nunca me assustei com números dos que competem, por exemplo. Você vai fazer um vestibular, quantas vezes eu escutava isso? São 15 mil candidatos para cada vaga. Não é verdade. 90% das pessoas não estão se preparando. 90% das pessoas se limitam a um exercício de mediocridade absurdo. Um deslocamento com só 10% do óleo para chegar do outro lado. Só que na hora de fazer a prova, não adianta você querer dar o seu preparo para aquilo. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus falou naquela hora. Porque no primeiro momento pode dar a impressão de que Jesus está nos ensinando o dizê-lo. Algo que se coloca até contrário ao que ele nos ensinou. Que ele nos disse, não há prova maior do que dar a vida pelo próprio amigo. Tá bom, mas até na doação há um limite. Porque é como você querer dar um remédio para um doente que já decidiu morrer. Há buscas que vão lhe colocar num estado de muita solidão. Que você não tem como incluir o outro. É aquela velha história, o casamento ele só pode dar certo quando as duas partes lutam por ele. Não adianta a mulher levar a vida inteira a reserva do óleo do marido. Não adianta. Essa caminhada é pessoal. No amor entre duas pessoas dentro de uma casa, construindo uma família, a primeira coisa que se pede é isso. Equidade. Olha, somos diferentes. Vai ter momentos em que você vai estar mais fortalecido do que eu, mas nunca deixe de levar a sua reserva, tá? Não imponha sobre mim a responsabilidade de levar a reserva que lhe cabe levar. É disso que Jesus está falando. Cada um de nós precisa viver o seu preparo, porque nessa eternidade você não vai chegar acompanhado. Não. É um funil que vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, e ao final dele só passará você. Eu sei que às vezes nós temos uma mania terrível de gritar pela ajuda antes de termos nos ajudado. Quantas vezes? As pessoas, sobretudo no meu caso, né? Um padre, líder religioso que sou, por causa dessa construção cultural que nós muitas vezes somos também responsáveis por isso, que nós padres temos resposta para tudo, que nós temos solução para todos os problemas. Não temos, eu não estou dando conta nem dos meus problemas. Quantas vezes eu quase naufraguei diante dos meus problemas? Eu não tenho essa postura pronta, nunca tive, não quero ter. Eu sou alguém que vive, eu sou humano, eu acredito em Deus, mas às vezes a minha fé em Deus não me segura, não é suficiente. Às vezes os meus recursos humanos são escassos. Por quê? Porque eu estou me projetando mal. Não estou levando óleo, não estou levando a reserva. Estou me dando mais do que eu posso me dar. Estou me oferecendo muito além das minhas medidas. Sim, porque Deus não pode retirar-nos das responsabilidades de nossas escolhas. Se eu escolho sair de casa com um óleo somente para a medida exata e não calculo que de repente possa haver um imprevisto, quantas vezes isso nos ocorre? Nas nossas relações familiares, então, meu Deus do céu, como isso acontece? E aí é seu irmão que olha para você como se você tivesse culpa, como se você tivesse que assumir a responsabilidade de ele não ter sido prudente e ter feito a sua busca no dia a dia. Quantas vezes dentro dos nossos seios familiares as pessoas nos oprimem por causa disso?
Primeiro, porque nos olham como responsáveis por tudo aquilo que deu errado na vida delas. Ou, se não é nos olhando como responsáveis, ou como alguém que terá que necessariamente viver as consequências dos erros que eles cometeram. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser solidário. Não estou dizendo que o sofrimento do outro não venha nos impactar. Só que chega um momento que nós precisamos pegar essa sabedoria evangélica da diferenciação, que é um fato que nós aprendemos quando a gente começou a amadurecer. De acordo com a psicanálise, nos momentos que a gente menos diferencia o outro é a fase oral, que Freud dizia que é a tentativa que uma criança tem de incorporar o mundo pela boca. Tudo a criança morre. Ela grita. Ela é um poço de egoísmo. A criança, a gente tem essa leitura bonita, né? Evangélica, a criança é pureza. Não, a criança é um poço de egoísmo. Depois ela até amadurece para sair do egoísmo. Mas ela não sabe nem esperar a mãe dela chegar. Ela grita, ela urra, ela não quer saber se a mãe está com fome, se a mãe precisou ir ao banheiro. Quando ela tem a sua necessidade vital, ela entra em desespero, porque ela é egoísta. Não egoísta da maneira como nós podemos ser. Não, ela não tem nem responsabilidade sobre esse egoísmo dela. Faz parte do processo normativo, isso é normal. É normal a criança ser egoísta, mas o adulto não. Então, às vezes, nas nossas relações familiares, nas nossas relações mais próximas, as pessoas nos interpretam de forma imatura, sim, como se nós fôssemos uma extensão delas, como se não pudesse mais fazer a capacidade da diferenciação. Eu sou eu, você é você. Nós fizemos escolhas diferentes, embora a gente tenha tido oportunidades muito parecidas, ou não. Pode ser que eu tenha tido muito menos oportunidade que meu irmão e tenha escolhido melhor que ele. Pode ser que ele tenha tido um monte de boas oportunidades e escolheu a pior parte. Escolheu morar na pior versão de si mesmo. E eu levo essa responsabilidade. Eu preciso assumir as consequências dos erros dos outros. Mas, lamentavelmente, em muitos momentos do discurso religioso, isso nos foi imposto como uma obrigação. Você tem a obrigação de levar os outros nas costas. Não é assim. O Evangelho nos propõe uma relação madura com tudo isso. Tá bom, vamos analisar. Você está nesse sofrimento por quê? E talvez na hora de evitá-lo, você preferiu não evitá-lo. Tá bom, mas eu continuo aqui. Só que com uma diferença. O sofrimento é seu. Eu não tenho como assumir. Porque senão, eu vou começar a lhe dar aquilo que eu não tenho mais. Ou eu vou começar a retirar das minhas reservas e vou prejudicar aquilo que eu não posso, em hipótese alguma, prejudicar e deixar de cuidar, que é a minha dignidade. Quando a gente dá o nosso óleo e a gente se priva de chegar, nós fazemos a matemática mais simplória. Talvez o caminho mais fácil, o senso comum, que algumas pessoas podem até chamar de egoísmo. Não. Na perspectiva de Jesus, isso é prudência. Prudência. Um exemplo simples. Nós temos uma pessoa que nós amamos muito. E ela quer nos levar por uns caminhos que a gente sabe que não são bons. Ah, vamos comigo, seja meu companheiro, eu não quero ir lá sozinho. Não, se você me ama e está me propondo ir a um lugar que não lhe fará bem também, que amor é esse? Que amor é esse?
Então eu acho que é o contrário. Sou eu que devo lhe convencer de não ir. Por amor a nós. Por amor à nossa realidade. Por amor à nossa situação. Se vai fazer mal para você, por que eu tenho que ir? Não seria mais fácil eu lhe convencer a não ir? E assim nós não nos fazemos mal. Prudência é o que Jesus recomendou. Uma prudência que nos coloca na construção de reservas. Eu preciso ter reservas para o amor, eu preciso ter reservas para a paciência, que se esgota fácil. Eu preciso ter reserva de justiça. Toda e qualquer oportunidade que eu puder ser justo, eu quero ser. Porque eu sei que eu estou aplicando a justiça neste momento e estou construindo uma reserva dentro de mim. Para que no momento em que eu ficar tentado a ser injusto, a reserva fale mais alto. A minha solidariedade, por exemplo, ela é escassa. Eu tenho muito mais facilidade de olhar para mim e para as minhas necessidades. Você é a mesma coisa. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de ser solidário, de maneira que a solidariedade não lhe faça ferir a prudência de dar o que você não pode dar, de oferecer o que você não pode oferecer, de colocar em risco aquilo que você não pode colocar em risco, então eu vou ser solidário. É porque o que Jesus está propondo nesse evangelho de hoje é muito desafiador. Ele está dizendo: não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação tentando salvar alguém. Acontece demais. O que está perdido nos leva junto. Tão mais fácil o que está perdido fazer muitos outros ficarem perdidos do que o que está salvo resgatar os que estão perdidos. Então, não abra mão, não negocie aquilo que você sabe que trará condenação na sua vida. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.